Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver los pronombres personales em espanhol. E nada mais é do que os pronomes pessoais em português. Fiz aqui essa tabela para vocês poderem entender qual a diferença que há entre os pronomes pessoais do português e los pronombres personales da língua espanhola. Observem que de um lado eu coloquei todos em português, do outro lado em espanhol, e classifiquei como primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Em português nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. No espanhol nós temos yo, tu, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos ou ellas. Então vamos às diferenças. Observem que em português o tu ele não tem acento e no espanhol o tu ele tem acento. Se esquecermos de colocar esse acento em alguma frase, teremos grandes problemas, porque ele já não vai deixar mais, ele vai deixar de ser um pronome personal, vai deixar de ser um pronome pessoal, vai passar a ser um pronome possessivo. E eu vou dar exemplos daqui a pouco. E o ele e o ella, observem que tem também um acento aí o ele, se esquecermos desse acento, ele vira um artigo na língua espanhola. E o nosotros e nosotras tem uma grande diferença da língua portuguesa, porque na língua portuguesa não existe o pronome nós no feminino. No espanhol existe, que é o nosotras. Um exemplo, nosotras vamos a la fiesta, ou seja, nós, só mulheres, vamos à festa. E já em português eu utilizo o nós, tanto para o feminino como para o masculino, não tem essa distinção. Observem aqui, ó, vosotros e vosotras, também temos a mesma coisa que o nosotros e nosotras, temos ele no feminino, vosotras, e no português não temos. E o ellos e ellas, observem que muda o plural do ellos e ellas. Lá no singular ele está el. Quando colocamos no plural, ele vai ficar ellos. Vamos aos exemplos. Observem aqui o tu com acento, eu coloquei o tu sem acento. Se eu coloco o acento, eu vou traduzir como é que fica essa frase aí, ó. Tu estás muito alegre. Em espanhol eu falo, tu estás muy alegre. E observem, se eu não colocar o acento, ele vai se transformar em um pronome possessivo. Então vejam aqui, ó. Tu amigo no tiene dinero. Teu amigo não tem dinheiro. Vejam que o tu com acento é um pronome pessoal e o tu sem acento, ele é um pronome possessivo. Coloquei um segundo exemplo também do ele com acento e do ele sem acento, essa palavrinha que está em vermelho. Ele cocina muito bem. Eu estou indicando que ele cozinha muito bem. Se eu não colocar o acento, essa palavra vai deixar de significar ele, ou seja, não vai ser mais um pronome pessoal, ela vai passar a ser agora um artigo. Então, se eu digo el gato es un animal amable, quer dizer, o gato é um animal amável. Então, fica aí, ele, se tiver acento, se não tiver acento, é o. Observem aqui o plural do ella, coloquei aqui ella no estudia, ellas estudiam. O plural do ellas, né, que significa ela ou elas, é apenas acrescentar um S. Mas, porém, é necessário ter cuidado no plural do pronome ele. Não basta acrescentar só um S, não. Então, se eu digo ele estuda, eu digo ele estuda. Porém, se eu falar eles estudam, eu não vou pegar o E, o L e colocar um S, não. Eu tenho que transformar em ellos. Posso pronunciar também como ellos. Então,
Observem essa diferença aí, ela é marcante na língua espanhola. O plural de ele, que significa ele, é ellos ou ellos. E eu coloquei uma observação também sobre o pronome tu. Em alguns países se usam o vos no lugar de tu. Então, gente, alguns países da América Espanhola, que nós chamamos de América Espanhola, que é a América Latina, alguns países eles utilizam o vos no lugar de tu. Por que isso, né? No Brasil também existe isso em algumas regiões do nosso país. Como, por exemplo, temos algumas cidades no Brasil que se usa o tu no lugar do você. E já, por exemplo, aqui em Sergipe, nós utilizamos o você de uma maneira normal, como se fosse o pronome tu. Mas quando, na verdade, o você ele é um pronome de tratamento, ele não deveria ser usado. Porém, a gramática admite como uma maneira informal de falar. Então, é normal nos países americanos, nos países da América Espanhola, eles utilizam o vos no lugar de tu. Então, por exemplo, ao invés de falar tu estás muy alegre, eles falam vos estás muy alegre. Então, utilizam no lugar do tu. Já na Espanha, eles costumam utilizar mais o tu. Observem aí. E também os te. Olhem só, na Espanha se usa os te no lugar de tu para tratamento formal. Isso quando é tratamento formal. Porém, quando é informal, se usa o tu, como eu falei antes. Olhem só um exemplo. Usted es muy guapo. Ou seja, o senhor ou a senhora é muito bonito. Guapo quer dizer bonito. Coloquei outra observação aqui do ladinho. Se costuma utilizar os tedes, no lugar de ellos ou ellas. Exemplo, ustedes viven em um lugar muito caliente. Já aqui, normalmente, no uso informal da língua, eu não estou querendo dizer senhores ou as senhoras de uma maneira informal. Não, estou apenas falando ou nem formal nem informal, estou falando de uma maneira normal. Então, quando os tedes ele está no plural, eu posso usar como formal ou informal. Então, traduzindo os tedes aqui, quer dizer eles ou elas. Aqui no Brasil, traduziríamos como vocês. Então, ficaria, vocês vivem em um lugar muito quente, né? Ou eles ou elas vivem em um lugar muito quente. Então, os tedes, ele também pode ser utilizado no lugar de ellos, o ellas, que quer dizer eles ou elas, ou traduzindo como vocês também. Por hoje é só. Hasta la próxima.